Então, vamos lá, então, continuando aí a aula passada, a aula de ontem, que nós falamos de barreiras que inviabilizam, muitas vezes, a fecundação de indivíduos que são de espécies diferentes, que são as barreiras pré-zigóticas. Agora a gente vai ver um pouquinho das barreiras pós-zigóticas, tá? Agora analisando uma vertente um pouco diferente, quais são as barreiras que inviabilizam o prosperar da fecundação. Então, mesmo que haja a formação de um zigoto, por exemplo, tá? Como é que esses indivíduos, eles inviabilizam que haja esses cruzamentos dessas populações estarem, então, cruzando entre si. Então, quais são as barreiras? Nós vimos antes da formação dos zigotos, agora a gente vai ver as barreiras pós-formação dos zigotos. Então, a primeira barreira que nós temos aqui, pós-formação do zigoto, tá? Ou barreira pós-zigótica, inclui aqui a inviabilidade do zigoto híbrido, ou seja, tá? Você não tem a condição, muitas vezes, de embriogênese ou de desenvolvimento embrionário se ocorrer a fecundação. Então, não pode acontecer, então, de ocorrer a fecundação? Pode acontecer de formar até mesmo um ovo? Pode. Um zigoto? Sim. Agora, qual que é o problema? O problema é que esse ovo, ele não é viável, tá? Esse zigoto híbrido, ele não consegue completar o ciclo gestacional, tá? Ele não consegue chegar até o final da gestação, porque ele é produto de hibridismo, né? Ele é produto de duas espécies diferentes. Então, ele vai vir a óbito porque a embriogênese dele, o desenvolvimento embrionário dele, não é efetivado, tá? E no caso da infertilidade aqui, né, do híbrido, tá? Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, você tem um problema no híbrido que impede que haja maturação dos gametas que ele mesmo produz. É isso que acontece, então, por exemplo, quando você tem uma mula, por que que a mula, tá, não consegue, na maioria das vezes, né, quase que na sua totalidade, por que que ela não consegue reproduzir descendentes férteis, tá? Porque ela tem uma deficiência reprodutiva, ela nasce já pelo fato de ela ser híbrido, ela nasce com essa deficiência reprodutiva, tá? E também outra situação também aqui, ó, que ele coloca a mula e o burro, né? Que já nasce com esse problema, tá? Não consegue viabilidade na sua descendência, porque são híbridos. Ou seja, falou em híbrido, você sabe que é a mistura de espécies, né? Diferentes, não só para o vegetal, mas também para o animal. Agora, por que que acontece? Além da infertilidade, você tem a inviabilidade do híbrido, porque normalmente a prole dele também não vai conseguir sobreviver, tá? E se a prole dele sobrevive, ela vai ser, tá? Ela não é uma prole que vai garantir viabilidade para a população, tá? Então ela não vai se adaptar. Aí entra a questão da seleção natural, ela é fraca, ainda que ela conseguisse desencadear uma prole que tecnicamente nasceria alguma coisa, esse bebê híbrido ele vai morrer rapidamente, tá? Então entra a questão da seleção natural, não vai se adaptar àquela situação imposta pela barreira evolutiva, e se não vai se adaptar, ela não vai prosperar. E aí ela depende então da seleção natural, e como ela não tem esse pré-requisito básico da seleção natural, ela acaba que morrendo, tá? E acaba que não conseguindo prosperar aí mesmo após o sucesso pós-zigótico, vamos dizer assim, na barreira evolutiva, tá? Então, no caso da deterioração da F2, a F1 você tem, ela é normal e fértil, né? Mas os descendentes depois na F2, eles são totalmente estéreis, tá? Por que que eles são estéreis? Porque a recombinação de gametas, ela não funciona. O que acontece também muitas vezes com o próprio burro e com a própria mula, tá? Aí ele vai te dar aqui alguns exemplos daquilo que Darwin ele observou, os tentilhões de Darwin,
nas Ilhas Galápagos, tá? Aqui ele vai te dar algumas espécies e ele vai falar aqui um pouquinho sobre o tipo de bico, né, desses grupos aqui que se alimentavam apenas de grãos, tá? E de acordo com a adaptação do bico, você tinha então uma condição melhor ou pior para que ele pudesse coletar os seus alimentos, né? As sementes que serviam no seu processo nutritivo. Então aqui você tem então essa adaptação que envolve também não só a condição da espécie prosperar no isolamento, mas envolve também a questão dela facilitar a sua nutrição, que vai apontar para a seleção natural. Aqui você tem um tentilhão com um bico maior, né? E esse bico maior aqui, ele é interessante porque ele consegue quebrar com mais facilidade as sementes. Então, aqui você tem ele, ó. Aí você tem uma outra evolução do bico que Darwin, na época que ele observou, tá? Eles tinham bicos menores, aqui dá para você ver aqui, ó, bicos pequenos em relação aos bicos maiores, tá? E só que eles não tinham a mesma facilidade para quebrar, principalmente as sementes maiores e mais rígidas. Então, se você ficasse num ambiente em que as sementes fossem grandes e rígidas, quem que ia prevalecer? Prevaleceria esses daqui, tá? E você tem aqui os tentilhões dos cactos, né? Que são interessantes, porque esse bico dele é uma adaptação para ele conseguir extrair as sementes do interior de frutos, né? E esses frutos do cacto, ele é bastante difícil de ser trabalhado, até porque nós estamos trabalhando aqui com uma variedade que é cheia de espinhos, que é o caso do cacto, né? Então ele começou a observar que os tentilhões, eles tinham o bico adaptado ao ambiente em que eles estavam inseridos, para que eles conseguissem sobreviver a esse ambiente, tá? Então, de acordo com a necessidade, eles desenvolviam, então, um bico diferente. É o mesmo que acontece também se a gente pegar no reino vegetal, se a gente pegar as plantas, nós chamamos de insetívoras. O que acontece com as plantas insetívoras? Elas desenvolvem uma adaptação evolutiva, porque elas estão em solo muito pobre em nutrientes, e por estarem em solos muito pobres em nutrientes, o que acontece? Elas necessitam capturar insetos como uma forma de correção nutricional. Ou seja, o que ela consegue obter a partir do solo pantanoso, em termos de água e sais minerais, tá, é deficiente. Então, o que ela faz? Ela vai capturar insetos. Por quê? Porque o solo que ela está utilizando ali para sua nutrição é pobre. Então, ela tem uma adaptação evolutiva de acordo com o ambiente que ela está desenvolvendo ali. Ela precisa, então, capturar insetos como um complemento nutricional. Agora, tem um detalhe. Quando você pega essa planta e coloca essa planta num vaso em que o solo é rico, a primeira coisa que ela vai perder é a sua adaptação evolutiva de capturar insetos. Por quê? Porque se ela acha no solo o alimento suficiente para ela, então ela não precisa de capturar insetos mais. Então, a grande questão de você manter a característica da planta capturando inseto é você manter o solo pobre. Se o solo dela for pobre, ela vai continuar capturando. Agora, por que a maioria que é vendida, por exemplo, nas floriculturas, etc., tal, elas perdem essa capacidade de captura? Por quê? Porque os caras colocam o solo aqui da nossa região, que são solos mais ricos, né? Então, elas não capturam mais. Então, o fator captura de inseto é determinado por um isolamento que elas foram submetidas, a princípio, na medida que elas foram sendo colocadas, tá? Em solos pobres. Agora, na medida que você muda o hábitat dela, aí você não tem mais essa imposição do meio, ela perde essa capacidade de capturar insetos. Assim como acontece com os pássaros, tá? E aqui você tem algumas variedades também que são onívoros, né, que comem tanto outros insetos, como comem também verde,
tá? Eles têm essas capacidades aqui de ter uma dieta mais balanceada, e você vai ver aqui que, nesse caso aqui, que Darwin também, ele menciona e observa, são esses estilos de bico, né, dele, tá? Esse aqui com um bico maior, tá? Ele consegue até arrancar pedaços de madeira e retirar larvas, principalmente aqui, você pode ter até cupins, né, nesse local, larvas de inseto, para ele se alimentar, tá? Aí você tem essa outra categoria aqui, ó, que vive na região dos mangues, tá? E eles têm a capacidade também de capturar insetos que estão sobre as folhas dessas plantas, tá? Buscar presas que estão muitas vezes escondidas, presas menores. Você tem esse aqui, que é o tentilhão, que eles chamam de pica-pau, que ele usa esse bico dele, que é um bico mais longo, para conseguir comer sementes, brotos e insetos. E você tem o cantor, né, que utiliza os movimentos rápidos para apanhar insetos que estão pousando, tá, nos vegetais. Então, quando nós analisamos aqui tanto insetívoros quanto onívoros, tá, quanto granívoros, ou seja, alimentam só de semente, alimentam também de proteína de origem animal e alimentam também só de proteína animal. Então, eles apresentam adaptações no bico que Darwin ele estabeleceu que essas adaptações elas foram impostas a partir de um determinado isolamento que eles foram submetidos e uma seleção natural pela qual eles passaram para conseguir sobreviver nessas condições de ambientes, tá, inóspitos. Então, segundo Darwin, isso era um pré-requisito evolutivo bastante interessante para esses animais, para essas aves, tentilhões, tá? E outra coisa também que envolve quando você analisa essa questão, né? Será que as populações desenvolvem diferentes habilidades quando você as isola? Por exemplo, o esquimó que vive lá no Polo Norte, será que ele é uma população diferente? Talvez você diga assim, mas ele é um gênero humano, igualzinho a gente, não muda nada, né? Mas o que ele tem de diferente? Ele tem uma expressão fenotípica diferente que interfere na sua confecção genotípica dele, ou seja, o genótipo interfere no fenótipo dele? Não necessariamente, mas só que aí você começa a analisar, quando você analisa subespécies ou quando você analisa raças, tá? Você começa a analisar algumas coisas interessantes que você começa a pensar com relação a essas teorias, etc, tal, em termos de evolução. Quais seriam essas condições impostas aí pelo ambiente em relação ao esquimó? Será que o esquimó ele tem, por exemplo, algumas características no seu genoma que os fazem menos e mais resistentes a uma determinada condição de temperatura? Será que eles são mais adaptados ao frio do que a gente? Será que eles adquiriram essa condição, tá? Genotípica que interfere no fenótipo deles? Ou será que eles têm a mesma resistência com relação ao frio que nós temos, tá? E não só com relação a eles. Quando você analisa outras populações do mundo, você vê claramente aquilo que alguns chamam, né, de imposição do isolamento reprodutivo e da seleção natural. Por que algumas populações são mais suscetíveis a determinadas doenças do que outras populações, tá? Então, nós vimos, por exemplo, a população africana. Por que ela tem maior propensão de desenvolver anemia falciforme do que as demais populações? Nós vimos que essa mutação que eles sofreram na hemoglobina está relacionada diretamente com sua capacidade, tá, de resistir a uma doença que poderia ter dizimado por completo aquela população, tá? Então, isso foi uma mutação que foi, num aspecto de doença, foi pior para a população, mas num aspecto de proteção contra a malária,
foi uma aquisição importante que eles ganharam, tá? Para suportar, para diminuir a mortalidade da malária. Então, você sempre se vê se deparando, ainda que você não consiga ver claramente entre humanos, né, os bicos, um bico longo, outro bico, um bico mais curto, adaptações, etc. tal, mas você vê claramente esse tipo de situação. E ainda, no homem, eu coloquei aí para vocês ontem aí uma relação aí de, como é que falo, de transição do macaco para o homem. Eu espero que vocês leiam, até a gente pode até, se der tempo mais à frente, abordar esse aspecto aí com uma aula complementar, para você analisar um pouco sobre isso, né? Sobre essa teoria de ancestral evolutivo, como é que supostamente nós viemos do macaco? Quais foram as etapas de evolução do macaco em tudo que eu falei para vocês ontem, em termos de isolamento reprodutivo? Por exemplo, estavam na copa das árvores, depois supostamente eles foram para a grama, depois se tornaram bípedes, porque eles tinham que se adaptar à vida na grama. Então, como é que se deu esse processo, tá? Com relação à questão do chimpanzé, por exemplo, né? Então, como é que se deu todo esse processo de evolução? Isso é muito importante para vocês em termos de prova, em termos de Enem, etc. tal, tá? É que eu falei ontem, eu não entendo porque, não entendi por que nesse material, que é um material como um livro didático, é um material bastante completo, eu não entendi por que nesse material aqui você não tem essa situação aqui exposta, especificamente nesse material. Não entendi, tá? Então, olha só, aqui nós vamos ter, então, essa questão dos isolamentos, dos pássaros, dos birds, aí vai falar um pouquinho aqui, ó, a evolução, uma proposta elegante de mudança, só fazendo um comentário aqui, que ele vai fazer um texto aqui complementar, e vai falar um pouco da seleção natural, que a gente vai abordar daqui a pouco. Hoje, o que nós entendemos do aspecto evolutivo, ele não está muito pautado mais diretamente nos princípios do neodarwinismo, tá? Do princípio da teoria sintética da evolução, que nós chamávamos aí, que foi a extensão pós-descoberta da mutação gênica, que houve aquela propulsão no darwinismo. Hoje, praticamente, a teoria da evolução ela é muito mais marcada na genética molecular, tá? Na epigenética, que nós chamamos, nas questões aí do DNA, nas questões do RNA, do que qualquer outra coisa. Então, qualquer colocação que se faça, muito daquilo que foi proposto pelos neodarwinistas era muito focado em aspectos macro. Você analisar, tipo, o bico, né, do tentilhão para ver as suas adaptações, não que isso estava errado, tá? Está correto. Você pode fazer uma abordagem macro, mas você tem uma abordagem muito mais precisa dentro da biologia molecular, dentro da genética, que é a abordagem micro, onde você consegue, então, estabelecer os parâmetros aí para tentar observar de uma forma mais concisa quais foram, né, as evoluções que houve, ou quais foram as mudanças que houve na sequência de DNA ao longo das espécies. Quando você compara aquilo que eu falei para vocês lá atrás, quando você compara, por exemplo, um homem com um chimpanzé, e você vê que ali você tem cerca de quase 99% de similaridade do DNA, isso é um fator muito interessante da perspectiva evolutiva. Então, não é você comparar simplesmente as características, o fenótipo do homem e do chimpanzé. É você ir muito mais além do que isso, tá? Então, você tem essas situações aí que são impostas hoje pela teoria da evolução, que são bastante interessantes nesse aspecto. E, como eu falei ontem, houve um período, principalmente aquele período que aproximou-se lá dos 100 anos de Darwin, foi 2012, eu acho. 2012, aí o pessoal só pedia em vestibular evolução, darwinismo. Ainda continua, mas não com tanta intensidade, mas ainda é uma das matérias, depois de citologia, tá? Depois de botânica e ecologia, é uma das matérias que cai ainda bastante com relação às provas. Aqui ele diz assim, ó, em 1942, Ernst Mayr, biólogo alemão e um dos maiores evolucionistas da atualidade, propôs a seguinte definição:
um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isolados em indivíduos de outras espécies. A definição proposta por Marx se refere ao conceito, o próprio nome já está dizendo aqui, né, de espécie, grupo de populações de indivíduos que são capazes de se cruzarem e produzir descendentes férteis. Isso é o conceito que nós temos na biologia de espécie, tá? Conceito bem simples e que não tem como você fugir, né? Aí diz assim, especiação é o processo evolutivo que no decorrer de milhares de anos resulta na formação de novas espécies biológicas, milhares e até milhões. O processo de especiação simpátrica é diferente do processo de especiação alopátrica. Então, na alopátrica, você tem uma barreira geográfica, na simpátrica, você não tem uma barreira geográfica, você tem um distanciamento das populações, né? Foi aquilo que a gente falou. A população ela pode ficar circunscrita a uma região ali no centro, e outra parte da população pode se deslocar para uma região mais na periferia daquela região. Mas não há uma separação geográfica diretamente que impõe ali uma barreira. Aí diz assim, o primeiro depende da introdução simpática do processo de especiação alopátrica. Então, o primeiro depende da introdução ou migração de novos indivíduos para a população original. Não, especiação, o primeiro fator que você corta aqui, tá, é a questão da migração para a população original. Você vai migrar novos para a população original, você vai misturar outras populações, não pode ser. O segundo, que é a alopátrica, ocorre por meio de rápidas mutações genéticas seletivas em apenas alguns indivíduos da população original. Não, aqui nós estamos mais preocupados aqui com o passar do tempo, e isso leva tempo. Inclusive, aqui você pode excluir aqui pelo próprio enunciado, né? Você leva milhões de anos. Então, não são mutações rápidas seletivas, tá? Em apenas alguns indivíduos, não. Porque aqui nós estamos falando de isolamento, nós não estamos falando não estamos falando de seleção natural. O primeiro ocorre por meio da ação da deriva gênica, característica da redução significativa na população natural. Não, aqui você não tem nada a ver com um princípio fundador de uma população. Aqui você tem a separação de duas populações, no caso da simpátrica, no mesmo local, geograficamente falando, só que elas começam a se desenvolver distanciadas uma das outras, tá? Então, não tem com relação ao princípio fundador, etc., tal, deriva gênica. Aí diz assim, o segundo depende da separação e do isolamento, ou seja, depende de uma barreira imposta, tá? Uma barreira geográfica, por meio de uma barreira geográfica dos indivíduos da população original. Então, o segundo, que é a alopátrica, ela vai depender dessa separação, tá? Das duas populações a partir de um isolamento, e o primeiro, que é a simpátrica, não depende, mas como ele está falando só do segundo, que é a alopátrica, a D aqui que está correta, né? O primeiro ocorre posteriormente ao isolamento reprodutivo, em função da baixa diversidade genética da população original. Não tem nada a ver. Ela ocorre, tá? O isolamento reprodutivo é consequência, não a causa da ocorrência dessa situação, tá? Então, consequência e não a causa. Aí, então, você poderia marcar aqui letra D de dado, né? Agora, você tem uma questão aqui do Enem, diz aqui, algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença de seus tamanhos corporais. É evidente. Então, você tem uma diferença aqui do tamanho do corpo e diferença dos órgãos reprodutores, né? Então, você tem cães minúsculos e você tem cães enormes, gigantes. Então, é da mesma espécie? Mas você tem uma barreira que dificulta, tá? Então, ainda assim, tal dificuldade reprodutiva
não ocasiona a formação de novas espécies, especiação. Essa especiação não ocorre devido à oscilação genética das raças? Não. Raça é um conceito que você tem, ó, que são indivíduos que podem também se cruzar independente da raça e pode fecundar. Então, mesmo que esse cão aqui, ó, ele não tem condições anatômicas de fecundar uma cadelinha muito menor do que ele, mas se você fizer a fecundação in vitro, tá, vai prosperar. Então, ela vai prosperar e vai ter um bebê. Agora, o problema do tamanho que vai ser esse bebê do outro cão, aí já é um problema dela adaptar-se no útero dela. Será que ela vai adaptar ou não? Então, uma questão de convergência adaptativa das raças, nada a ver. As raças já apresentam convergência adaptativa. Isso não está relacionado com a especiação, porque nós estamos tratando todos aqui do mesmo indivíduo, que é o canis familiaris, que é o cão, tá? Depende da seleção natural que ocorre entre as raças, nada a ver com seleção natural, porque aqui você tem um processo, muitas vezes, a formação de raças de cães é um processo que envolve o gênero humano participar ativamente e fazer aí os cruzamentos para a obtenção das raças que ele quer. Então, é um processo, não é um processo natural, tá? Não é um processo de seleção natural. Então, essa especiação não ocorre devido à manutenção do fluxo gênico entre as raças. Então, aí você vai ter aqui, ó, entre as duas raças, dos cães menores e dos cães maiores, esse fluxo gênico, ele ocorre, não há prejuízo para nenhuma das raças, não vai ter imposição, tá, de seleção natural, e cada raça, vivendo aqui em comum, os dois cães, sem sofrer nenhum tipo de isolamento, cada raça continua aí se reproduzindo, e através das combinações genéticas, através da perpetuação, eles continuam, então, mantendo o fluxo gênico, né? A transferência de genes daquela raça específica, mas lembrando, todos são da mesma espécie. Há possibilidade, sim, e não há barreira aqui imposta para o isolamento geográfico. Aí diz assim, ó, das espécies de plantas intimamente relacionadas do mesmo gênero, são encontradas em uma floresta as que produzem flores na mesma época e partilham os mesmos agentes polinizadores. Beleza. Aí diz assim, no entanto, mesmo que ocorra polinização entre indivíduos da espécie, não haverá produção de frutos e sementes. Então, aqui você tem o que nós chamamos de autoincompatibilidade, tá? Autoincompatibilidade do quê? Então, mesmo que ocorra a polinização, o gameta de uma das espécies é incapaz, tá, de fecundar aquela mesma espécie. Aí diz assim, ó, que tipo de barreira reprodutiva mantém essas espécies separadas na natureza? Aí é uma barreira pré-zigótica de isolamento temporal, não é isolamento temporal porque eles estão ocupando ali espaço e tempo, estão ocupando ali o mesmo lugar. É uma barreira pré-zigótica, então se não houve fecundação, tá? Se não haverá, então, produção de frutos a partir da fecundação do ovário, a barreira, então, tem que ser pré, uma coisa fica clara aqui. Então, você vai restringir a tua resposta aqui para duas alternativas que falam de pré, né? Aí diz assim, barreira pré-zigótica de isolamento gamético, ou seja, inviabilizando que o gameta, ele prospere ao fecundar, mesmo que haja polinização, não ocorre a penetração do óvulo e se for uma, que ele não fala, né? Mas ele fala de polinização. Então, aqui, se for uma gimnosperma, tá? Essa polinização seria pelo vento. Agora, se for uma angiosperma, essa polinização poderia ser por animais e também pelo vento, né? Então, independente de qual seja, aqui é um vegetal superior. Então, mesmo que haja a entrada do tubo polínico na parte da flor, tem frutos, né? Tem frutos, então é angiosperma. Então, mesmo que haja entrada do tubo polínico a partir do estigma e do estilete, não ocorre a fecundação interna do ovário. Então, você tem aqui um isolamento gamético, tá?
que é uma incompatibilidade que a gente chama de autoincompatibilidade de flores nesse caso. Então, você tem um isolamento gamético. E aqui, espera aí que deu uma travadinha aqui. E agora, vamos falar um pouquinho de seleção natural, né? Aqui nós temos uma foto bastante legal, né? Os nossos amiguinhos aqui, ó, os cães. Você tem várias raças, mas é interessante que de todas essas raças aqui, husky, siberiano, dálmata, pastor alemão, né? Todas essas raças que você tem aqui, eles compõem indivíduos de uma mesma espécie. Só que o cão, em termos de evolução, por eles serem animais domésticos, é difícil, porque muitas vezes eles são submetidos a condições totalmente favoráveis, né, em casa, junto com os seus donos. Aí você tem algumas raças aqui, ó, que foram obtidas posteriormente a partir de isolamento forçado, né? Você obtém essas raças, né? Tipo Rottweiler, né? Foram raças obtidas com o objetivo de tornar o animalzinho mais raivoso, e esse animalzinho mais raivoso, ele provoca mais estrago, né? É mais para embate, é mais para briga, enfim. Aqui nós vamos ter, então, o processo da seleção, que nós vamos chamar um pouquinho agora de seleção artificial, e o impacto sobre os ambientes naturais e sobre populações humanas. Então, olha, seleção artificial é quando o homem começa a atuar com o objetivo de formação de novas raças. Aí nós temos aqui alguns detalhes interessantes. Primeiro detalhe, quando a seleção ela não acontece devido a um acaso, tá? Essa seleção, na verdade, ela é motivada por outros fatores que agilizam o processo. Por quê? Outros fatores que agilizam o processo. Obviamente, porque você consegue criar condições, tá, rápidas para você desenvolver uma nova raça. Ah, tá, Zé, mas e aí? Aí você entra na questão não só da espécie, que nós já estamos trabalhando com a mesma espécie, mas a questão da raça. Aí é o seguinte, lembra que eu falei para vocês lá atrás, você tem um problema que quando você começa a manipular num determinado ambiente uma raça, você vai correr o risco aqui dessa raça ser muito mais susceptível, tá, a determinados tipos de degenerações ou a determinados tipos de herança adquirida, legado genético adquirido, tá? Ah, então, eu posso ter um cãozinho, por exemplo, de uma determinada raça, que ele é muito, mas quanto mais pura é a raça dele, mais suscetível, menor é a variabilidade genética, mais suscetível ele contrair uma determinada doença. Por isso que às vezes você pega um cãozinho que é vira-lata, vira-lata, na verdade, ele é uma mistura de raças, né? Ele não tem uma raça definida, ele não tem aquilo que o pessoal chama de pedigree, né? Como ele não tem um pedigree, uma raça definida, e como ele é proveniente de uma mistura de raça, isso confere a ele uma resistência muito maior do que o cão de raça. Então, às vezes você vê, por exemplo, o cachorro da vizinha, que fica próximo no muro do seu cachorro, tá? Ele tem uma saúde plena, e o seu, que é um cachorrinho de raça, às vezes consegue adquirir, mesmo depois de vacinado, mesmo depois de todos os protocolos aí essenciais, ele pega uma parvovirose, ele pega uma sinomose, tá? Que são doenças que, se não tratadas, pode levar o cachorro rapidamente a óbito. E o outro cachorro vira-lata, não que ele não esteja também suscetível, mas ele é muito mais resistente ao contágio de determinadas doenças. Por quê? Exatamente porque nele, da perspectiva de raça,
a gente tem uma depreciação, porque fala, esse cachorro aí, esse aí eu vou te dar, porque não sei o que, nasceu aqui, eu vou te dar o cachorro. Agora, se for um dálmata, você vai vender e vai vender caro o filhote, né? Só que tem esse probleminha. Aquele que é proveniente de mistura, que é vira-lata, mistura de raça, a variabilidade é maior, e por ter uma maior variabilidade, automaticamente, o que vai acontecer? Ele tem maior resistência. Aí talvez surja uma situação que, de certa forma, a gente pode considerar também um tipo de seleção natural, tá? Mas também uma seleção artificial, que é a nossa chegada, ou a chegada dos portugueses aqui para a América. Até que ponto isso pode ser considerado uma seleção artificial? Na medida que você começa a trazer, né, muita escória de Portugal, que não era para ficar lá, tá? Pessoas que eram condenadas judicialmente, etc. tal, ela vem compor aqui parte da nossa população, e mais, misturando aqui com os índios, que aqui já existiam, tá? Misturando aqui com os africanos, que eram trazidos aí pelos navios negreiros, essa mistura que representa o povo brasileiro hoje. Nós somos meio que, sei lá que expressão que eu posso usar aqui, nós somos um povo meio que vira-lata, que nós somos provenientes de uma mistura de raça, depois vem o povo europeu na migração, né, o povo asiático, etc. tal. Essa mistura, ela pode ser considerada um benefício ou não? Depende, né? Depende. Por quê? É da mesma forma que você herda algumas características que são benéficas, você pode herdar também características ruins. Por exemplo, entre os asiáticos, você não tem, aliás, tem, mas o índice de câncer entre o pessoal da cor amarela é muito baixo em relação ao nosso caso. Por quê? Prevalece conosco aqui a descendência europeia nossa, né? Então, na Europa, você tem um índice muito maior de câncer. Então, assim, tem os pontos positivos e tem o ponto negativo, né? Então, assim, quando nós analisamos aqui esses pré-requisitos da seleção natural, colocados aqui por Darwin, nós temos que analisar aqui alguns detalhes interessantes. Primeiro detalhe interessante que, quando nós falamos em seleção natural, nós estamos falando aqui sobre o objeto tempo, né? O tempo que demora para que ocorra essa situação dos animais se adaptarem e sobreviverem em determinadas condições. Quando a gente está falando aqui de seleção artificial, essa seleção aqui, você cria ambientes próprios para que os indivíduos se desenvolvam de acordo com as atribuições que você está pensando. Quer dizer que o fator tempo aqui, ele passa, então, a ser condicionado a uma situação ambiental adequada, a uma condição de reprodutiva adequada, tá? Isso não só para, a gente fala aqui, a gente pensa muito em cão, muita raça de cão, mas pensa também no reino vegetal. Então, você hoje obtém vários vegetais aí alterados, né, geneticamente. Então, a grande questão, assim, melancia sem semente. Qual que é o problema que nós tínhamos da melancia? Ah, tô comendo melancia, semente enche o saco, né? Então, melancia sem semente. É um detalhe, é um legal, né? Para consumo. Mas foi alterado pelo homem, tá? Ah, Zé, então você tem alguns frutos hoje que são frutos partenocárpicos, que não reprodutivo por alteração humana, tá? Então, o homem conseguiu agilizar um processo que poderia acontecer com a melancia, poderia acontecer o que aconteceu com a banana, por exemplo, de ter a restrição de não ter mais semente, poderia, de forma natural, mas só que isso demora muito, tá? Agora, o homem ele tem condições hoje no laboratório de conseguir, tá, obter essa condição. Aqui ele vai falar da origem da raça aqui, do Pitbull, tá? Ele vai estabelecer aqui os cães que eles usaram, tá? Para obter esse cão mais raivoso, etc. tal, porque ele pegou aqui as características que ele queria para essa raça, entre cães que também eram raivosos, e potencializou
essas características no Pitbull, tá? Aí você tem lá a mistura de Rottweilers, etc, tal, com outras raças, até você atingir aquilo que você quer. Você quer agressividade, você quer tamanho, você quer tal. Enfim, a seleção artificial, ela impõe algumas barreiras éticas quando se trata de escolhas para o gênero humano. Hoje, por exemplo, através do mapeamento genético, através das características de cada um, você pode estabelecer aí, olha, eu quero um filho, né? Não, isso é fácil, não precisa nem de mapeamento. Olhos claros, você vai ver as características do pai, etc. Tal. Ah, mas eu quero um filho mais inteligente, né? Não quero aquele filho que tenha problema na escola, etc. Tal. Você tem essa condição hoje? Tem essa condição de manipular até a questão, tá, do nascimento de crianças mais inteligentes. Agora, a questão é o seguinte, você tem como você selecionar artificialmente os gametas que você tem para trabalhar, e pelo histórico dos gametas, histórico materno, paterno, etc. tal, o filho que vai nascer, dá para você projetar o tipo de QI que ele vai ter. Agora, a grande questão é, isso seria ético? E uma outra discussão também, a seleção artificial que você pode manipular por laboratório na formação de super soldados. Então, algumas características, etc., tal, que levariam sobre... Isso seria ético ou isso é antiético? Então, aí envolve um outro aspecto, que é a bioética, tá? E muito se discute hoje com cães, aproveitando essa questão da bioética, sobre os cães, que vocês não têm nem acesso, muitas vezes não vê, né? Eles usam os cães para fazer pesquisas, né? Então, antes de aplicar, está desenvolvendo uma vacina, está desenvolvendo uma medicação, eles começam aplicando em cobaias menores, são os ratos, depois eles vão aumentando, né, o tamanho das cobaias. Aí vai aplicar no cãozinho, então tem aqueles locais que ficam aqueles cães todo lá, né, atordoados, porque eles recebem, né, aquela medicação, etc, tal, são contaminados, depois recebem, depois aplica também em macacos, antes de chegar na aplicação no homem, tá? O que não aconteceu, por exemplo, com essa vacina que nós estamos utilizando hoje, porque nós precisávamos da vacina rapidamente, tá? Então já foi diretamente para as fases posteriores da vacina. Mas os cães, o macaco e os ratos, né? Que o pessoal acha que rato tem que só que sofrer, tem que morrer, tem que ser morto, etc. Tal. Eles nos auxiliam muito em todos os sentidos. Bom, ele vai trabalhar aqui com a questão fitness, né? Ou seja, o valor que você vai se adaptar em função do fenótipo, que vai ser determinado sempre pelo genótipo, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer na genética é que quem determina o fenótipo é o nosso genótipo, né? A nossa aparência. Só que a nossa aparência, ela pode ser influenciada por fatores ambientais. Tá? Então, esses fatores ambientais, muitas vezes, não têm a capacidade direta de influenciar o nosso genótipo, mas há circunstâncias em que, se você vive, sai do ambiente de baixa intensidade luminosa, você vai para o ambiente mais perto da linha do Equador, com alta intensidade luminosa, e você não usa filtro solar, eu vou morar na praia agora, não em Recife, você não usa filtro solar, aí qual que é o problema que você vai ter aí com o passar do tempo? Você pode ter, então, uma alteração, uma mutação na sua pele e a formação de um melanoma, tá? Ah, então, são as características ambientais atuando, nesse caso, no meu fenótipo, que vai alterar o meu genótipo a partir dessa mutação imposta pelo meio, tá? Isso acontece. Então, isso você tem, então, uma condição, tá, adaptativa. Então, qual que é a melhor forma de determinada espécie ela se adaptar naquele ambiente e ela conseguir, tá, uma melhor taxa reprodutiva, ela conseguir superar as condições daquele ambiente e conseguir um melhor fitness, tá, um melhor valor adaptativo. Bom, para que você tenha
uma capacidade geral dos seres vivos de adaptação às condições que lhes são impostas, e para que ele tenha uma descendência maior, os fatores ambientais, eles são pré-requisitos essenciais para você ter esse valor adaptativo. Por exemplo, qual a região onde você tem maior biodiversidade do planeta, de uma forma geral? Quando você analisa aí os fatores ambientais, você vai ver que esses fatores ambientais, eles são, né, fundamentais. Então, calor úmido é fundamental para a reprodução do reino animal. Então, quando você se depara ali na região central, tá, equatorial, é o local do planeta onde você tem melhor condições de temperatura e melhores condições pluviométricas. Então, o que isso vai desencadear? Temperatura mais alta, mais chuva, você tem condições tanto no reino animal, reino vegetal, reino protoctista, entre as bactérias, entre as arqueias, entre os fungos, você vai ter maior condição de prosperar as espécies, tá? Então, são fatores ambientais que determinam um aumento maior de uma determinada população. Então, a maior biodiversidade do planeta, ela está alojada na região intertropical, porque você tem calor úmido com mais frequência. Em contrapartida, quando você pega condições inóspitas, esse valor adaptativo que a espécie consegue se adaptar, ela se restringe a algumas espécies. Ah, se eu for lá na Antártida, o que eu vou achar lá? Ah, eu vou achar pinguim, né? Ah, eu vou achar alguns tipos de peixes. Mas você tem uma menor diversidade biológica. Aí, se você vai lá no Polo Norte, idem. O que você vai achar lá? Vou achar lá muito urso, né? Polar, vou achar esquimó, etc. Tal. Mas está restrito. Então, a temperatura, as condições ambientais, ela é um fator de restrição à adaptação. Embora a restrição à adaptação não signifique supressão e extinção de uma população, tá? A restrição à adaptação, ela se restringe a você potencializar ou não o crescimento de uma população, tá? Então, sempre é o genótipo agindo ali no meio ambiente que vai determinar o fenótipo, tá? Que vai, então, desencadear um melhor ou um maior valor adaptativo, tá? Por exemplo, um albino, ele vai ter condições, vai ter dificuldade em sobreviver num local em que há alta insolação, tá? E ele vai aumentar a propensão de desenvolver problemas seculares. Ah, vai ter que usar sempre manga, não adianta só, nesse caso, não adianta só filtro, vai ter que usar sempre manga longa, ele vai ter que evitar a exposição ao sol, tá? Da melhor forma que ele encontrar. Então, você tem, então, essas condições ideais, tá? Para que você desenvolva. Então, quando você fala em fitness, né, que é o valor adaptativo, você fala, eu estou indo a uma academia para eu conseguir me condicionar aqui para ter uma saúde melhor, para estar mais adaptado às minhas condições metabólicas, para eu buscar aqui uma melhora, tá? Isso é ser fitness, você ser melhor adaptado a um determinado local onde você mora, inclusive no que diz respeito também à sua nutrição, tá? Então, quando você consegue esse equilíbrio, você consegue transferir esse equilíbrio adaptativo, obviamente, para a sua descendência. Agora, está na sua descendência a qualidade de manter as características herdadas também, tá? Porque se a pessoa, por exemplo, você herda uma característica, um valor adaptativo interessante, mas a descendência resolve ter um estilo de vida totalmente atroz, aí ela vai sofrer as consequências. E aqui ele vai falar sobre questões relacionadas ao equilíbrio. Isso aqui é muito interessante. Nós chamamos aqui de homeostase, né? Homeostase genética. O que é isso? Isso aqui é o equilíbrio que você tem
em condições de anabolismo e catabolismo. Qual é o equilíbrio que eu consigo manter? Eu já disse para vocês que, tecnicamente, nós não fomos projetados para sermos, por exemplo, obesos, e nem para sermos magérrimos. Nós temos um equilíbrio hormonal que possibilita, inclusive, hormônios produzidos pelo tecido adiposo, a leptina, por exemplo, que detecta uma massa gordurosa maior e inibe a sua apetite. Agora, por que isso acontece, então? Por falta de adaptar as condições que nos é imposta. Então, o grande problema nosso hoje é que nós não conseguimos hoje sobreviver sem uma geladeira repleta de alimentos. Não estou fazendo apologia aqui que ninguém deve passar fome ou algo do gênero, não. Você muitas vezes não consegue sobreviver com o básico, ou você não consegue colocar na geladeira aquilo que é necessário para a sua subsistência. Não é aquilo que você gostaria de comer, mas aquilo que você precisa comer. São duas coisas diferentes. Aí, se você fica com a geladeira vazia, muitas vezes para tentar uma autoeducação, tá? Para que você consiga suportar para um equilíbrio maior, etc., tal, corporal, você reclama. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que passar por esse tipo de disciplina. Você colocar só alguns produtos essenciais para você estabelecer um valor adaptativo em função, tá, do equilíbrio metabólico. Então, isso seria importante. Então, lembrando que o anabolismo é o metabolismo construtivo, a gente viu lá no início do ano, e o catabolismo é o metabolismo que nós chamamos de metabolismo destrutivo. Então, nós vimos, por exemplo, que no processo anabólico, nós temos, então, a fotossíntese. Você pega, então, matéria simples e você consegue, CO2 e água, você consegue produzir uma matéria complexa, que é a glicose, tá? Já no catabolismo, você tem, então, a formação dos catabólicos. Você vai pegar uma matéria complexa, por exemplo, a glicose, e vai quebrá-la durante o processo respiratório, na presença de oxigênio. Você vai quebrar essa molécula de glicose em CO2 e água, em moléculas mais simples. Então, ontem nós falamos de um processo anabólico. Nós falamos de toda a etapa lá do RNA, tá? Ribossômico, o RNA mensageiro, tá? Até a consolidação do RNA transportador na formação de grupos de aminoácidos que formam uma proteína, tá? De trincas de aminoácidos que vão formar, então, posteriormente, um peptídeo. Então, aquilo também é um anabolismo. Então, você tem esses mecanismos acontecendo, né, diretamente em nosso corpo. Então, o mesmo sangue que eu preciso para alimentar e para oxigenar as minhas células, ele acumula também catabólitos. E esses catabólitos têm que ser liberados através da urina. O mesmo sangue que alimenta, ele passa pelo rim, é filtrado, e os dejetos dele são excretados através do xixi, tá? Então, esse equilíbrio genético que nós temos aqui, tá? Ele é fundamental para que você tenha a perpetuação de uma espécie. Então, muitas vezes, você tem um desvio e um aumento da mortalidade dessa população exatamente porque você não respeita esse tipo de homeostase, tá? Então, você tem uma população que 45%, por exemplo, nos Estados Unidos, das pessoas, elas têm problemas com relação à obesidade, vão ter problemas de saúde futuramente e vão ter diabetes, mais problemas, cardiopatias, tá? Problemas do coração, né? Então, vai ter mais problemas. Então, o sistema imunitário vai ser mais frágil. Então, você tem aí novos desafios, tá? Por falta de adaptação, por falta dessa homeostase genética. Mas e quais seriam algumas dessas implicações aqui dessa seleção artificial que o homem consegue, então, manipular, tá? Então, você tem a questão, então, de pessoas que criam abelhas, que escravizam abelhas para retirar, então, o mel.
dessas abelhas, tá? E muitas vezes você consegue separar, selecionar abelhas que têm uma capacidade maior de produzir mel. Então, na verdade, essa seleção artificial, muitas vezes imposta a outros animais, você entra também numa relação ecológica que nós chamamos de esclavagismo ou sinfilia. Então, o homem, ele escraviza as abelhas e depois que ela produz o mel, ele retira o mel para que ele possa vender, tá, industrialmente. Então, esse é um processo de seleção que você está desencadeando com as abelhas, você mesmo está escolhendo qual a variedade de abelha que vai ser utilizada na produção do mel, tá? Então, de acordo com o interesse humano, você vai utilizar mais um tipo de fenótipo específico do que outro. Ah, eu quero, então, um cãozinho, e esse cãozinho, eu espero que esse cãozinho, ele seja um cãozinho mais raivoso, ou algo do gênero, etc, tal, né? Então, você vai manipular de acordo com a sua necessidade. Só que isso envolve, aquilo que eu falei agora há pouco, envolve como é que chama? A bioética, tá? E o grande problema é que você não respeita, nesse caso, na seleção artificial, você não respeita o curso natural do tempo, né? Então, mudanças que são feitas em milhares até milhões de anos, você faz a curto prazo. Aí entra numa questão, até que ponto isso vai ser prejudicial a longo prazo? Até que ponto isso será prejudicial a longo prazo? Bom, nós vamos ver isso, tá? À medida que o tempo for passando, porque essa questão da biogenética é uma questão muito nova. A gente vai falar daqui a pouco aqui, eu acho que ele vai abordar também um pouquinho sobre biotecnologia, tá? Que é uma situação muito legal hoje. Nós estamos presenciando, olha para mim que a Cláudia está mandando aqui, né? Que a Cláudia está mandando aqui sem parar. Não, olha aqui o que ela escreveu. Olha só, então você vai ter aqui, ó, a preocupação, então, com essa questão de domesticação. Então, quais são os fatores que você vai enxergar no futuro próximo? Não sabemos, tá? Então, olha só um detalhe aqui, ó. E a questão do antibiótico, hein, Zé? E a questão da resistência bacteriana, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter aqui um fator bastante interessante, essa questão do antibiótico e da resistência, tá? Que é um dos grandes desafios que você tem hoje, inclusive com pacientes com Covid. Esse rapaz ontem que faleceu, Rodrigo, 29 anos, conheci ele desde menino, ele teve Covid, pegou da mãe, a mãe faleceu, e ele estava sequelado com os problemas da Covid. Desde o dia 29 de março, ele não tinha mais nos testes dele, não tinha mais problema com o vírus, coronavírus. Ele não tinha mais coronavírus, estava testando negativo já. Coronavírus já tinha ido embora, tinha acabado o ciclo. Só que ele deixou as sequelas nos pulmões dele, né? E até porque ele demorou muito para se hospitalizar, não queria ir ao hospital, etc. Tal. Já estava colocando sangue, né? Tossia, colocava sangue, etc. Aí, quando o coronavírus ele arrebenta com o pulmão, depois ele vai embora, a pessoa não tem a Covid mais, mas a pessoa ela fica com a porta aberta ali, com uma série de infecções. Aí entram as infecções bacterianas, tá? Aí as pessoas começam a desenvolver infecções bacterianas. E dessas bactérias aí começa, né, fazer festa. Aí você não consegue respirar mais autonomamente, você muitas vezes você fica 100% com o ventilador mecânico, tá? E você não consegue superar essa condição. Foi o que aconteceu com ele, infelizmente ele ficou nessa situação de... E tinha melhorado, hein? Tinha melhorado, estava até no quarto já, e de repente ele teve uma embolia e voltou. Ficou 14 dias no UTI e faleceu, não aguentou, tá? Então, assim, o que leva à morte? Foi desencadeada, claro, pela Covid, mas o fator que levou à morte final foi mais um fator bacteriano, tá? E um dos grandes problemas hoje
inclusive isso aqui sempre é temática de vestibular, é a questão do uso indiscriminado de antibióticos, né? Então, tem pessoas que tomam antibiótico como toma bala, como toma analgésico, né? Então, tipo, tô com uma infecçãozinha, começou a arder minha garganta, o cara vai lá, corre, toma antibiótico. Qual que é o problema? O problema dos antibióticos, do uso excessivo de antibióticos, é o surgimento de bactérias resistentes. Como que surgem essas bactérias resistentes? Então, basicamente, o processo é o mesmo que a gente tem visto, seleção natural, tá? Essas bactérias, tecnicamente, elas surgem ao acaso. Agora, você pode impor uma determinada seleção natural pelo uso indiscriminado de antibióticos. Então, você pode impor aquilo que nós chamamos de seleção artificial pelo uso indiscriminado, tá? Mas, de qualquer forma, essas bactérias, elas vão se selecionar. De que forma? Esse antibiótico aqui, o antibiótico que saiu há 25 anos atrás, ele era extremamente eficiente na época, que era a azitromicina, que você conhece bem hoje, acho que todo mundo já tomou, né? Até pela praticidade, quando ela surgiu, você estava com infecção de garganta, você tomava 3 comprimidos de azitromicina, de 24 em 24 horas, sem leite, né? Só com água, comprimido revestido, você resolveu o problema, infecção de garganta. Eu lembro que a Letícia, minha filha, era bebezinho, e na época o médico começou a passar aquela medicação, o nome comercial era Zitromax, né? Zitromax. Aí era uma coisa assim que funcionava, era tiro e queda. Só que hoje, por que a azitromicina, primeiro dobrar a dose, né? Hoje você tem que tomar 5 a 6 comprimidos. Por que ela é considerada um antibiótico fraco hoje, pouco eficiente? Porque à medida que você vai tentando inibir a população de um determinado indivíduo, sob a ação de um agente fúngico, por exemplo, que é um antibiótico, e nós temos um caso na ecologia que a gente chama de amensalismo, né? Então, à medida que você vai promovendo essa situação de inibição, o que acontece? Aquelas variedades que são mais fracas, as bactérias mais fracas, elas vão sendo erradicadas. Mas sempre você vai ter mutações, ou até mesmo a seleção natural, que é um elemento que anda de mão dada com a mutação, você vai tendo a seleção de bactérias mais fortes que resistem ao antibiótico. Então, a princípio, você vai resistindo a essas bactérias, vai resistindo, aí, de repente, para aquela variedade de bactérias mais fortes, ela não responde mais o uso daquela medicação, ficou fraca, tá? Aí, o que acontece? Aí você tem que mudar a variedade de antibiótico, uma variedade de mais alcance, tá? Ah, você mudou a variedade de mais alcance, por quê? Quando essas bactérias elas estão no início, elas estão em pequeno número, mas bactéria, a cada 20 minutos, ela consegue apresentar uma duplicação, tá? Mitótica. Aí, quando ela está lá na frente já, você tem vários agentes, hoje você tem a KPC, por exemplo, que é uma bactéria muito resistente, que vive ali no ambiente hospitalar, tá? Indivíduos que estão, muitas vezes, hospitalizados, que estão na UTI, é complicado, porque pode contrair esse tipo de variedade de bactéria, e, nesse caso, são poucos antibióticos que respondem a essa bactéria. Por isso que o médico, quando ele vai tratar, a não ser que você esteja com uma infecção muito pesada, infecção renal, que em 2, 3 dias, se não tratar, você pode perder o rim ou vir a óbito, né? Infecção renal é muito sério, tá? Se você está com infecção renal, está com dor forte, está com cheiro forte na urina, está saindo que nem fogo, a urina está queimando na hora que sai, então tem que tratar rapidamente, e muitas vezes o médico ele vai passar um antibiótico mais forte, que é o fluoxacino mesmo, porque a infecção provavelmente é desencadeada por uma bactéria streptocócica ou estafilocócica, tá? Streptococcus ou estafilococcus. Então, assim, tem que parar a infecção, porque a infecção pode cair no sangue, pode dar sepse, infecção aguda generalizada, aí a chance de você virar óbito é muito grande, tá? Mas, enfim, eu acompanhei o caso desse menino que faleceu, o Rodrigo, então, sistematicamente, eles estavam trocando o antibiótico dele. Por quê? Os antibióticos não estavam sendo eficientes para combater as infecções bacterianas que estavam alojadas no pulmão.
tá? Então, é o problema que nós temos hoje em dia. Resistência aos antibióticos em função de um processo seletivo de bactérias que conseguem resistir àquele antibiótico. Esse antibiótico ele se torna ineficaz com relação a essas bactérias, e ao se tornar ineficaz com relação às bactérias, eles começam a se perpetuar entre outros indivíduos, tá? Aumentando a sua taxa de letalidade, tá? Então, não use antibiótico de forma displicente. Só use antibiótico com recomendação médica. E o médico, muitas vezes, quando é uma infecção de garganta, às vezes, ele vai começar com antibiótico mais, né, mais tranquilo, para depois, se não responder, aí ele vai com mais pesado. Agora, claro, se você está com uma infecção muito grande, febre, etc., tal, ele já vai direto no mais pesado. Então, depende do quadro clínico do paciente, tá? Então, você tem algumas condições aqui que levam, tá, à infecção bacteriana. Uma delas é a baixa imunidade, assim como leva você também à infecção viral. E como o hospital, né, é um local onde você tem doentes de todos os tipos, a proliferação, tá, dessas bactérias no hospital, ela é muito rápida, tá? Ela é muito rápida. Então, você tem que utilizar esse antibiótico, mas esse antibiótico, de certa forma, ele vai desencadear uma seleção natural, e com essa seleção natural você vai ter um aumento do número de bactérias mais resistentes, tá? O que você faz hoje para você se precaver dessa condição aqui, da utilização de antibióticos? Não é você ficar aplicando indiscriminadamente antibióticos para o indivíduo. Hoje você tem a cultura que nós chamamos de cultura bacteriana. Dá para fazer uma cultura bacteriana para saber especificamente qual antibiótico ele é mais específico para aquela bactéria, por exemplo, que é gram-negativa, tá? Aí você vai utilizar um antibiótico específico para aquela bactéria, tá? E ao utilizar esse antibiótico, você vai ter, então, uma eficiência maior nessa medicação. Então, muito cuidado com essa questão, porque vai falar também um pouquinho de bacteriófagos, que a gente vai estudar depois, entre as viroses e bacterioses, a gente vai ver lá na frente. E aqui ele está te mostrando aqui como é que acontece, né, um processo reprodutivo bacteriano, que a bactéria não tem diretamente um sistema reprodutor, mas ela consegue reproduzir também sexuadamente, tá? Tá vendo aqui que ela tem aqui o famoso pilo sexual, que ela vai transmitir parte do seu componente genético para outra bactéria, que é a bactéria receptora. Então, o que ela transmite aqui como parte do seu componente genético, nós chamamos de plasmídio. A gente vai voltar a estudar a bactéria. Tá vendo que o pilo aqui, ele consegue entrar, ó, ele estabelece uma conjugação, nós chamamos isso aqui de conjugação bacteriana, tá? Até ele transferir esse material. Então, houve uma transferência de plasmídio, então você teve uma transferência aqui de características genéticas para outra bactéria. E essas características genéticas podem aumentar, por exemplo, a resistência dessas outras bactérias a um antibiótico específico. Outra situação que nós temos aqui é a resistência aos medicamentos, tá? Antirretrovirais. O aidético, ele tem esse problema, né? Pessoa que tem o HIV, hoje tu fala assim, mas a AIDS tem cura? Não, continua sem ter cura, né? Mas você tem tratamento. E o tratamento, muitas vezes, ele é bastante efetivo. Hoje você encontra com pessoas que têm HIV positivo, que há 15 anos têm feito tratamento e sobrevive, tem uma vida próxima do normal, tá? Mas nem todos têm esse sucesso. Por quê? Porque assim como acontece com os antibióticos, que são utilizados especificamente para bactérias, você tem aqui as medicações que inibem a proliferação de vírus, que são os antirretrovirais. O que acontece? Todos aqueles antirretrovirais lá da primeira geração, eles praticamente não funcionam mais hoje. Hoje, então, eles não funcionam mais? Não funcionam mais hoje, tá? Por quê? Então, eles foram sendo substituídos. Então, vai manipulando novas medicações,
novos antirretrovirais em laboratório. Por quê? Porque a AIDS, ela é uma síndrome desencadeada por um retrovírus. E por ele ser um retrovírus, ele tem essa alta capacidade de mutar e essa alta capacidade de selecionar novas variedades mais resistentes, tá? Então, na verdade, quando o indivíduo está tomando um antirretroviral, ele está estimulando uma seleção natural ou uma seleção artificial, tá? Do próprio vírus. E esse vírus, ele cada vez ele vai mais se fortalecendo. É aquilo que eu falo para vocês. Você tem medicações que conseguem controlar às vezes a multiplicação de um determinado vírus, mas você não tem uma medicação que é eficiente para erradicar aquele vírus. Então, essa é uma diferença significativa que nós temos, tá? Então, não dá para erradicar, mas dá para você controlar, e o indivíduo ele acaba convivendo com uma doença crônica, e a carga viral dele abaixa tanto, às vezes, que mesmo ele tendo relação, às vezes, que ele é casado, ou ela é casada, tem AIDS, tal, tendo relação com o esposo, ele não transmite a AIDS, porque tomando, às vezes, o coquetel, a carga viral fica lá no chão, né? Então, acaba que não transmitindo em algumas situações, mas você não pode pagar para ver, porque um dos dois pode ter uma deficiência imunitária, né? Uma curva imunitária para baixo, e ele pode transferir, sim, o vírus. Então, esse tratamento, ele exige das pessoas que novas drogas sejam constantemente, igualzinho à questão do antibiótico, tá? Sejam lançadas no mercado, que sejam mais efetivas, para ir prolongando a vida. Por quê? Porque se ele parar de tomar o antirretroviral, aí o vírus começa a se multiplicar dentro da célula, rapidamente ele está com a doença totalmente estabelecida e comandando o corpo dele novamente. Então, enfim, ele não se livra, tá, da utilização do coquetel de medicações ao longo da vida. Então, essa resistência é um tipo também de seleção imposta por uma medicação, uma seleção medicamentosa. Aqui nós temos a tecnologia do DNA recombinante. Isso aqui foi um dos grandes avanços que se teve na biologia, na genética, tá? E, a princípio, você tinha aqui como motivo você recombinar DNAs diferentes para formar variedades mais resistentes, que seriam aí os transgênicos. Então, por exemplo, você pega um vegetal, você altera a configuração do DNA dele, você vai inocular nesse vegetal, tá? Um DNA de um outro ser vivo, para que ele adquira uma resistência contra uma praga agrícola. Então, se você plantar hoje, por exemplo, milho transgênico, tá? Onde houve essa inserção de genomas de outra espécie nesses indivíduos, você vai ver que esse milho é muito mais resistente àquela lagarta que dá no cartucho do milho, que arrebenta com a lavoura do milho, se você não cuidar, né? Então, muitas vezes você tem uma variedade transgênica que ela é muito resistente, tá, a uma determinada doença. Mas aí começou a surgir um probleminha, desde 94, quando começa, então, as leis de biossegurança nos Estados Unidos a liberar esse DNA recombinante, DNA transgênico, aí eles começaram a avaliar, depois de alguns anos, 10 anos depois, 2004, se havia alguma interferência das pessoas comerem produtos transgênicos, se havia alguma interferência a longo prazo nas mutações que a pessoa iria sofrer, principalmente mutações cancerígenas. Tanto que hoje há uma preocupação muito grande, o pessoal coloca tudo lá nos rótulos dos produtos, né? Não é transgênico, não sei o quê. E hoje em dia, na verdade, não tem muito mais esse controle, não, tá? O cara vai lá, planta o milho dele, ninguém, quando vai colher, vai perguntar, isso aqui é transgênico, não é? É tudo misturado. A gente come muito gato por lebre, sabe? Enfim, agora, a grande discussão que houve nos Estados Unidos, na década de 90 para o começo da década de 10 aqui do primeiro século nosso,
A grande discussão foi até que ponto os transgênicos, essa tecnologia do DNA recombinante, ela contribuiu para o aumento avassalador do número de câncer entre a população. Então, até hoje, eles não têm um dado conclusivo com relação a isso, porque quando você fala de população, você tem que falar também, de uma forma geral, do aspecto nutricional, como que essa população ela tem se alimentado, tem se nutrido, tá? Mas surgiu, então, essa grande questão. Será que isso é um fato? Mas só que, às vezes, você não pode estabelecer uma correlação simplesmente esse fato. Mas qual era o fato? 10 anos de uso de transgênicos aumentaram mais de 30% do caso de câncer nos Estados Unidos. Aí a colocação foi o seguinte: será que quando eu altero, né, a estrutura de DNA de uma determinada espécie de vegetal ou animal, será que isso, eu ingerir, né, essa alteração, será que isso ela vai refletir no surgimento de câncer lá na frente? Alguns defendem que a transgenia, que nós passamos por esse processo até hoje, tá? Hoje já bem adiantado, já quase 30 anos no início do processo, defende que a incidência dos casos de câncer que nós temos hoje em nível mundial é muito em função daquilo que comemos, e daquilo que nós comemos muito em função do DNA recombinante que nós ingerimos. Tem aqueles que dizem que não tem nada a ver, que isso aí acontece mesmo, blá, 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 mas, enfim, o que nós notamos hoje é que muitos têm a preocupação, pelo menos, de colocar no rótulo, né, que é desprovido de transgênico. Mas a proposta inicial da transgenia não era uma coisa de mercado, simplesmente, era para você conseguir corrigir determinados erros, tá, que você tem, principalmente doenças genéticas, tá? Você conseguir erros. Mas, na verdade, isso pouco se fez. Por exemplo, você tem a questão de você corrigir o erro da liberação de insulina, no caso dos diabetes, você é diabético, você corrigir esse problema do diabético, tá? Através da manipulação aqui do DNA recombinante. Você pegar pessoas que têm tendência a ter baixa estatura, e você conseguir, através do RNA recombinante, mesmo que isso seja um legado genético, você alterar a produção do hormônio dela, do GH, tá? Que é o hormônio do crescimento, para você ter um maior estirão ósseo, tá? Você pegar hemofílicos, que não produz, ele não produz, indivíduos que têm hemofilia, que é uma herança herdada por cromossomo sexual, ele não produz um fator de coagulação que nós chamamos de fator 8 no sangue, tá? Esse fator 8 aqui, ó, ele desencadeia todo aquele processo. Então, a hemofilia, embora você não tenha, muito raro você ter mulher nascer hemofílica, mas pode acontecer, se ela não descobrir que ela tem hemofilia, ela pode falecer na primeira menstruação. Ah, mas como é que ela vai sobreviver depois que ela vem a menarca, a primeira menstruação? Como é que ela sobrevive? Sobrevive porque hoje você tem métodos para você inibir a menstruação, né? Você toma hormônio ou anticoncepcional direto, você não menstrua. Você fica com um organismo parecido com o da gestante, mas você não vai ter a menstruação. Se você emendar as cartelas, ah, mas isso é interessante? Não é, porque você está tomando um nível hormonal muito alto, tá? Então, na época, surgiu sobre toda essa premissa aí, né? Ah, a gente vai resolver o problema dos diabéticos, a gente vai resolver o problema das pessoas de baixa estatura, problema dos hemofílicos, tá? Mas sempre nós temos o grande problema, que é o fator comercial, né? E quando entra o fator dinheiro na parada, então todas as pesquisas foram focadas para o fator comercial. Hoje, no dia de hoje, na presente data, e analisando o ano passado, o mundo pós-Covid, você teve, então, uma utilização da biotecnologia para resolver o problema da Covid, pelo menos em termos de imunização. E essa imunização é considerada, essa aqui da biotecnologia, a melhor das imunizações. Ela chega a alcançar de 95% a 98% de imunização no indivíduo,
sem que o indivíduo tenha chance mesmo de desenvolver até mesmo a Covid, que é através das 2 vacinas americanas que usa essa tecnologia, tá? A vacina da Pfizer e Pfizer BioNTech, que é a empresa alemã, né, e americana, e a vacina alemã, a vacina americana apenas, que é a vacina da Moderna. São as duas que usam a tecnologia do RNA, só que aí é o RNA recombinante, tá? Mas também, estamos trabalhando com ácido nucleico, tanto faz, é biotecnologia. Então, eles pegam uma parte do vírus, muito pequenininho, por isso que ele é muito fácil de se diluir, tá? Ele é muito instável. Por isso que ele tem que ser mantido temperaturas de menos 70 graus. Agora eles vão usar um novo método para baixar um pouco essa temperatura aí para 20, talvez até para mais graus, tá? Mas, enfim, é uma tecnologia violenta, tá? E que até então tem se provado que funciona muito bem. Aí, na época, surgiram os terraplanistas, né, dizendo que como é que você vai tomar uma vacina da biotecnologia, isso vai te dar câncer lá no futuro. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nós estamos falando do RNA viral. O RNA viral, uma fração dele, ela não tem o poder de alterar o DNA da sua célula, tá? O único objetivo dele é estimular o teu sistema imunitário a produzir anticorpos contra COVID. Ele vai enganar o seu sistema imunitário como se você estivesse recebendo ali a COVID, entre aspas, mas não está recebendo. Está recebendo só um pedaço do RNA do vírus, tá? Que está enfraquecido e morto. Então, ele vai enganar o seu sistema imunitário, e o seu sistema imunitário vai produzir anticorpos. Então, se você adquirir a doença, você já tem anticorpos contra a doença. Então, a doença, ela não vai prosperar no seu organismo. Então, esse é o princípio, tá? Então, houve esse lado aí interessante. E esse lado abre-se portas hoje para muita gente já contextualizar com relação ao câncer, né? Ao futuro do câncer diante da biotecnologia. Então, muitos acham que, e eu também penso assim, que a biotecnologia vai ser uma arma violentíssima para tratar o câncer num futuro bem próximo, tá? Que vai falar um pouquinho das mutações das seleções naturais, tá? Então, você tem aqui 2 situações que envolvem, tá? Tanto o mecanismo de seleção natural quanto o mecanismo de seleção artificial, que ao longo, só que aqui é um processo longo, aqui é um processo mais curto, que ao longo do tempo você vai tendo esses processos aí, tá? Desencadeados por mutações que permitem a aquisição de novas características em função de maior resistência do meio em que o indivíduo ele vai ser submetido, tá? Então, você tem essas alterações fundamentais para a teoria da evolução. Para a gente ver se tem... deixa eu ver aqui. Vai rapidinho aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nas atividades essenciais. Vamos lá. Exercício 1. Esse processo consiste na contribuição reprodutiva de um genótipo ou fenótipo para a composição genética de gerações subsequentes com relação à contribuição de outros genótipos ou fenótipos. Assinale o que corresponde corretamente ao conceito apresentado no texto. Fitness, tá? Valor adaptativo ou fitness. Então, aqui você tem, então, aí já é direto, não tem jeito de estabelecer aqui confusão, então você vai direto na alternativa e marca logo aí fitness. Aí vai dizer assim, atualmente o medicamento de escolha para o tratamento de esquistossomose causada, Schistosoma nossone, né, por todas as espécies de verme xistossoma, é o Praxisentel, PQZ. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Qual o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Parecido com a bactéria, né?
Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros. Não, o medicamento, ele promove mutações no verme, né, ao acaso. Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando para seus descendentes, que também se tornam resistentes. Não, esse aqui não vai passar o medicamento para os descendentes. É a característica da resistência que ele vai passar para a sua prole. Ela vai dizer assim, os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento? Nada a ver, não diz resistência ao medicamento, quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Não, os vermes não resistentes, a tendência é eles serem aniquilados. Vai ficando só os vermes resistentes ao medicamento. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Vai sendo aniquilado e vai sobrevivendo só aqueles que conseguem suportar o medicamento. Então, a letra D aí, ó, é a alternativa que nós temos, a alternativa plausível, né? Letra D de dado. Aí nós vamos ter aqui, ó, não é de hoje que ouvimos falar do suposto uso de hormônios para o desenvolvimento mais rápido dos frangos. Inclusive, você usa o Chester aí, que é o super frango, né? Porém, a realidade não é bem essa. Trata-se de um mito popular, bastante popular. Com 40 dias de idade, esses animais podem alcançar até 3 quilos. Esse crescimento rápido é resultado fundamentalmente da intensa atividade de pesquisa nas áreas de genética, nutrição, sanidade, que forma um super frango, inclusive, que é o Chester, e no conhecimento do manejo da produção desses animais. A explicação que o texto traz para o mito quanto à utilização de hormônios na avicultura se relaciona com, na avicultura é mito, mas na pecuária não é mito, não. A teoria sintética da evolução capaz de induzir a formação de organismos mutantes cuja produtividade é maior. Nada a ver, aqui não está falando nada de teoria sintética, até porque a mutação ocorre ao acaso. O desenvolvimento de organismos geneticamente modificados tem nada a ver com o transgênico que ele falou aqui, para maior produtividade. O processo de seleção artificial realizado desde as primeiras criações de aves há muitos séculos. Sim, você vai selecionando as árvores mais fortes, que crescem mais, que ganham 3 quilos em 40 dias. Então, você tem aqui o processo da seleção artificial. Letra C aqui está certinho. E aqui, letra C. Cadê o... E aqui, ó, o uso indiscriminado e abusivo de agrotóxicos, como os herbicidas, pode acarretar a necessidade de utilização de concentração cada vez mais frequente, tipo antibiótico, em maiores de substâncias presentes nesses produtos, para obter os efeitos esperados. Depois de um longo período de tempo, esse agrotóxico não surtirá mais efeitos desejados, ou seja, exterminar as ervas daninhas que competem pelos nutrientes do solo em plantações de soja. Acerca da explicação para o fenômeno, explique a alternativa correta. As pequenas doses de agrotóxicos desenvolvem resistência nas ervas daninhas? Não, não é pequena dose, não. As ervas daninhas resistentes foram selecionadas, aí sim, pelo uso de agrotóxico. Você tem uma seleção aqui dessas ervas daninhas devido ao uso dos agrotóxicos. Com o tempo, elas conseguem se tornar resistentes. Então, seleção artificial. Letra B, desencadeada pelo homem, tá? Aí, beleza. Eu tenho aula agora. Vamos terminando aqui, então. Pessoal, coloca para mim aí, presente aí, não esqueça de colocar isso aqui, viu, que eu tenho que mandar agora eles estão pedindo mesmo, lá, tá enchendo o saco esse negócio. Tem que mandar agora lá para a Beth, para o Ivan, para a Beth e para o Vanderlei, tá? Essa lista de presente de vocês. Eu mando do jeitinho que vocês me mandam aqui, eu mando para eles, então não tem outra forma,
Não é a data, então coloca aí para mim. Então, beleza. Na quinta-feira, vamos ver se mais essa